Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao RB Tech, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas dicas aí para quem está começando a trabalhar com manutenção de equipamentos menores, por exemplo, celulares, tablets e até mesmo notebook. Algumas dicas que podem te ajudar nas primeiras montagens e desmontagens desse tipo de aparelho que você fizer. Por que eu estou falando isso? Porque ontem deu problema na minha filmadora, tá? Eu tive que desmontar ela, um flatzinho. Esse flat aqui, ó, que alimenta o LCD, se rompeu e a tela da filmadora parou de funcionar, logicamente. E eu não consigo então fazer a configuração, definir a questão de brilho, cor, essas coisas para fazer as gravações. E não consigo ver o que está sendo gravado também. Então eu resolvi desmontar a filmadora para ver o que era, identifiquei o problema aqui, já encomendei a peça para fazer a troca. Mas o fato é que essa filmadora que eu desmontei ontem, apesar de ser um modelo relativamente simples, barato, que eu já tenho há muitos anos aqui, que eu fiz praticamente todas as gravações aqui da RB Tech, foi o dispositivo mais complexo que eu já desmontei até hoje. Cara, eu nunca vi tanto encaixe e parafuso minúsculo para você cuidar, para você observar, um emaranhado de conexões de encaixes de peças de plástico com metal, com cabo, com flat. Eu nunca vi coisa igual. Para você ter uma ideia, desde 2005, acho que eu comecei a fazer as primeiras manutenções, a desmontar as primeiras máquinas, mas desde que eu comecei a mexer nessa parte de informática, de hardware, de eletrônica, eu nunca desmontei algo tão complexo. Sem sombra de dúvida, essa filmadora foi o aparelho mais complexo que eu já desmontei em todos os anos que eu mexo com algum tipo de manutenção ou equipamentos desse tipo. E de todos os que eu desmontei, é o único que eu tô com medo de não conseguir montar de novo. Tá? É o único de todos os equipamentos que eu realmente estou receoso. Eu não sei se ele vai funcionar, não sei se eu vou conseguir montar de forma adequada, é muito encaixe, é muita coisa para cuidar. E isso me fez lembrar de 3 dicas que eu recebi quando eu comecei a fazer manutenção de notebooks, que me ajudaram um pouco ontem no processo de desmontagem aqui. Eu quero compartilhar com vocês essas dicas também. E a primeira dica, quando você vai desmontar um equipamento como um celular, um notebook, um tablet, principalmente nas primeiras vezes, depois com o tempo, com a experiência, você começa a ganhar uma confiança maior e acaba podendo abrir mão de algumas coisas, Mas a primeira dica é, se você tiver condições de gravar o processo de desmontagem, isso vai te ajudar muito na hora de montar novamente o equipamento. Então você vai conseguir consultar nesse vídeo detalhes de como as peças estavam encaixadas, por exemplo, ou se você esqueceu a ordem de como você tirou alguma peça, então você pode consultar isso no vídeo. Então sempre que você for desmontar um equipamento que você percebe que ele é um pouco mais complexo, a dica é gravar o procedimento de desmontagem. Eu cometi um erro primordial ontem e acabei perdendo uma parte da gravação. Perdendo não, esquecendo de gravar. Eu estava desmontando aqui, comecei a gravar, só que daí tocaram a campainha, eu fui atender a porta, desliguei a filmadora. Quando eu voltei, eu continuei desmontando e esqueci de ligar a filmadora de novo. Então eu só tenho uma parte, que é a parte mais simples, gravada. A parte mais complexa eu não gravei. Então, mancada. E é por isso que eu tô com medo de não conseguir montar de novo, porque eu não estava prestando tanta atenção no processo de desmontagem, porque eu na minha cabeça estava gravando, então eu podia consultar depois. Outro detalhe interessante, a gravação vai te ajudar pelo seguinte: quando você desmonta um equipamento para fazer manutenção, geralmente você necessita de troca de peça. Se você mora em uma região que não tem acesso a peças de reposição dos equipamentos que você trabalha com manutenção, é provável que esse equipamento fique desmontado aí na sua bancada por alguns dias. A minha filmadora aqui, por exemplo, ela vai ficar uns 10 dias desmontada aqui até chegar o flatzinho que eu encomendei para substituir, para que eu possa remontar ela. Então, nesses 10 dias, muita coisa acontece. A tua cabeça continua trabalhando, você continua mexendo com outros equipamentos e você acaba esquecendo detalhes da montagem, da desmontagem desse equipamento. Então, o vídeo, ele ajuda muito na hora de remontar o seu equipamento e para mim vai fazer falta. Dica número 2. Pelo menos essa eu observei. Quando você vai desmontar um aparelho, você tenta fazer uma trilha de peças conforme você vai desmontando. Como assim? A primeira peça que você tirou, por exemplo, eu tirei essa peça aqui, foi a primeira que eu tirei da filmadora. Então eu coloco ela
em uma das pontas aqui da bancada e vou fazendo uma trilha com a sequência de peças. Daí a segunda peça que eu desmontei, a terceira e assim por diante. Então, sempre que você vai desmontando um equipamento, tenta manter as peças na ordem que você foi tirando elas daquele equipamento. Isso facilita também porque você sabe que para montar é o procedimento inverso. Então você não vai tentar botar uma peça fora de ordem, que vai depender de um encaixe de uma outra peça, por exemplo, e você vai acabar perdendo mais tempo na montagem. Então, eu não tenho vídeo, mas pelo menos as peças estão na ordem que elas foram tiradas, na ordem que elas foram desmontadas. Isso vai me facilitar um pouco. E a dica número 3. Geralmente esses equipamentos eletrônicos, e quanto menor for o equipamento, provavelmente mais variedade vai ter de parafusos. Então aqui na minha filmadora eu tive ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de parafuso diferentes para desmontar essa filmadora. Tá? Então, na hora de montar, você não sabe que parafuso vai em qual lugar, você não vai lembrar, porque daí tinha, por exemplo, um parafuso bem pequeno em um ponto e do lado dele um parafuso grande. Tá? Então você não tem essa noção, você não sabe que parafuso estava em qual lugar. Por isso, quando você vai desmontar um equipamento, se você utilizar uma canetinha dessas de retroprojetor, esses marcadores, com uma ponta mais fina fica mais fácil de fazer. Mas o que você faz? Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu fiz alguma marcação. Aqui, ó. Na placa dela, vou tentar mostrar para você. Ó. Aqui tem um ponto, nessa partezinha aqui, e nessa partezinha aqui de cima também tem um risquinho de caneta. Ó. Um risco. Então o que eu fiz? Eu fui fazendo marcações para os parafusos. Então um risco, um X, uma bolinha, 2 risquinhos, um T. Eu crio marcações que eu faço na placa, na carcaça. Então no lugar que eu tiro aquele parafuso, sempre eu confiro com o tamanho dos que eu já tirei, se é igual, eu vou juntar eles, no caso no grupo dos parafusos iguais a eles, se não, eu crio uma marcação diferente, eu faço uma marcação sempre no local onde eu tirei aquele parafuso e junto eles num grupo. Isso pode ser dentro de uma caixinha, eu não tinha nenhuma caixinha aqui, então eu usei uma folha de papel. Então eu fiz uma legenda para os parafusos e fui marcando. Se eu não tivesse feito isso, com certeza eu não conseguiria fechar de volta a minha filmadora. Pelo menos não usando os parafusos corretos nos lugares corretos. E o que isso pode acarretar? Por exemplo, se você vai parafusar nessa placa, digamos, um parafuso nessa posição aqui e atrás aqui tem uma outra placa e você usa um parafuso de tamanho errado, maior por exemplo, você pode fechar um curto com a placa que está atrás ou você pode danificar a placa que está atrás. Então podem acontecer avarias no equipamento se você não usar o parafuso adequado no lugar adequado. Então você faz uma marca de caneta onde você tira o parafuso e você guarda esse parafuso no lugar com essa mesma marca de caneta. E na hora de montar você sabe, onde tiver um risco você tem que pegar o parafuso que tem um risco lá. Onde tiver um X você pega o parafuso do X e assim por diante. Então você pode criar suas próprias marcações e é assim que eu costumo fazer. Essas são as 3 dicas que eu sempre observo. Apesar de mexer pouco com manutenção desses equipamentos menores, mas quando eu vou fazer alguma coisa eu sempre me lembro de observar, pelo menos as 2 últimas. No caso da filmagem eu viajei aqui e acabei não gravando o procedimento, mas eu tenho aqui as peças organizadas e os parafusos todos catalogados para fazer a montagem. Então essas são as dicas que eu queria compartilhar com vocês sobre desmontagem e manutenção, é claro, de equipamentos menores. Bom, e esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você possa aproveitar alguma dica que foi passada aqui para o seu dia a dia na área de manutenção, que você possa fazer bom uso do conteúdo que foi compartilhado com você nesse vídeo. Se você quiser ajudar a divulgar o nosso trabalho compartilhando esse vídeo, se você quiser avaliar clicando em gostei ou não gostei, ou se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, comenta aqui logo abaixo para a gente poder discutir, para a gente poder falar um pouco mais sobre o assunto. No mais, muito obrigado por acompanhar aqui o RB Tech e até um próximo vídeo.